Graça e paz da parte do Senhor ao seu coração, amém? Queridos irmãos, que delícia, né? Ver esse movimento da igreja. Saímos de um assunto tão especial do mês passado, falando sobre a nossa saúde, né? Física, cuidado com a parte física e sempre vinculando, né, com a parte também espiritual. E aí encerrou-se lá com um tempo no parque maravilhoso, maravilhoso. Quem estava lá falou: pastor, tinha que ter isso aqui mais vezes, né, irmã Rosângela? Tinha que ter, a gente tinha que fazer mais vezes. Deixou a gente ali, eles souberam dosar as coisas, o irmão Wellington e o irmão Valdo, de um jeito que a gente ficou ali, né, com o coraçãozinho na boca, mas ele voltava logo para o lugar dele. Assim, eles souberam fazer os exercícios de uma maneira tão legal que a gente chegou em casa até mais ativados, né? Então, mostrando ali da importância disso para a gente. E logo depois, já vésperas do retorno da IBD, os preparos, hoje retornamos com o Sermão do Monte. Meus irmãos, que tema prático para nós, que tema importante para a igreja. O irmão Ronaldo até falou assim: irmãos, um dos sermões mais conhecidos da história, né? Não sei se os irmãos sabem, se você for procurar os preletores mais famosos de todos os tempos, né? Cristo, para aqueles que não são cristãos, ele é considerado um dos maiores oradores de todos os tempos, por conta das falas e da maneira que ele marcou, e é considerado um dos maiores discursos de todos os tempos, o Sermão do Monte, até por aqueles que não professam fé, de tantas verdades que estão incutidas ali nesse texto. E o irmão Ronaldo falou, né? Um dos mais conhecidos, mas dos menos obedecidos na vida dos crentes. Então, um desafio para nós estar participando aqui, nos alimentando, também buscando obedecer. E aqui à noite nós estamos falando, o retorno também, né, das nossas crianças, o culto infantil, que alegra o nosso coração, esta priorização também da integralidade, né, do cuidado das crianças, não só, parece que, não, ufa, vão, mas não, ter conceito de culto para eles também na sua linguagem desde cedo, né, irmã Rosama? Então nós glorificamos a Deus por isso também, em nome de Jesus. E à noite aqui, estamos indo para a terceira semana já, falando então sobre pranto em festa. Obrigado, meu irmão. Pranto em festa, usando o texto da palavra do Senhor: converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria. Salmo 30, 11. Então, irmãos queridos, qual é o nosso desejo? É que a palavra de Deus faça isso nas áreas da nossa vida onde estamos tristes, angustiados, passando pela depressão. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer e ministrar na nossa vida nessa direção. Então, queridos, é isso que nós desejamos da parte do Senhor para o nosso coração. Que o nosso pranto se converta em dança, que o pano de saco que representava humilhação se transforme em vestes de alegria no Senhor. E o que Deus nos deu para a gente fazer isso? Os personagens da palavra de Deus e os eventos que eles viveram. Não são poucos que passaram por angústia, depressão mesmo, depressão. Angústia, tristeza, vergonha, depressão, fuga. Coisas não tão diferentes daquelas que nós passamos, né? E também passaram pelo mais profundo sofrimento. Isso então, o texto sagrado está recheado. Mas aí nós vemos a maneira que eles se portaram diante do sofrimento, ou mais, a forma que eles venceram aquelas coisas. E fala real, né? Nós também gostaríamos de viver essas coisas. Nós também queremos provar, porque se a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que estava sobre eles está sobre nós, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo está sobre nós, o mesmo Espírito que está sobre aqueles que no período em que a igreja foi muito perseguida mesmo, onde as pessoas eram jogadas aos leões, né? E eram presas e assassinadas das maneiras mais cruéis para servir de exemplo a outros, e que ainda nos dias de hoje tem acontecido. Mas o que levava estes homens e mulheres a irem até esse momento de sofrimento e tristeza tão grande, que sentiam alegria de se entregar ao Senhor? Que espírito é esse? E aí esse é o nosso clamor ao Senhor. Senhor,
nos dá deste mesmo Espírito, ou nos permita descobrir o que ainda não descobrimos, o que não descobrimos ainda no nosso relacionamento com o Senhor, que nos leva a esta ousadia, que nos traz esta alegria, a despeito das dificuldades e dos sofrimentos. E é isso que nós queremos, irmãos. E é isso que a gente já viu lá no primeiro final de semana com Ana, que a angústia, a vergonha, a humilhação em todas as esferas, ela venceu. Venceu antes de receber o que queria. Ela sai alegre com a resposta do Senhor e a paz que vem de Deus ao seu coração. Mas ela fez algumas coisas ali, né? Ela ora, ela acolhe uma boa palavra ao seu coração. Ela, ao acolher esta boa palavra, ela mirou algo maior. Ela não mais queria apenas deixar de ser envergonhada. A partir de agora, ela queria consagrar algo ao Senhor. Só que para consagrar algo ao Senhor, ela precisa engravidar. E ela diz: Senhor, se eu tiver, será teu. O recado está dado, né? Se eu não tiver, a glória é tua, do mesmo jeito. E o texto sagrado diz que com esta entrega, ao deixar aquilo que ela mesmo tanto desejava no trono de Deus, ela se alegra de novo, volta, se alimenta, mantém lá intimidade com seu esposo, enfim, já não é só ela alegre, ele também agora. E logo depois disso, a gravidez e um dos personagens mais especiais do texto sagrado, Samuel. Elias, medo, fuga, depressão. Esse é depressão mesmo, esse é o caso clássico, olhando os traços de Elias. O que ele faz? Se isola, se esconde numa caverna, deseja para si a morte, depressão. E o que ele faz, irmãos, para vencer isso que nós vimos juntos aqui? Em primeiro lugar, Deus não o julga. Deus não julga você que está sofrendo. Pode ser que seus amigos, sua família, pessoas que trabalham com você, estudam com você, te julguem. Deus não te julga. Deus conhece o que você está passando, sabe do seu sofrimento. E por isso Deus não o julga, não chama atenção. Ô Elias, como é que você abandona o posto assim? Não, Deus permite que ele siga o seu trajeto sozinho. E aí faz mais, deixa ele descansar. O alimenta. Depois, coloca ele para se exercitar, irmãos. Caminha 40 dias. Mas não só isso. Deus dá a ele uma missão. Você vai chegar lá, vai ungir esse rei, vai ungir o outro lá, vai consagrar Eliseu no seu lugar, e você vai lá falar com aqueles 7.000 que não se dobraram ainda a mim. Alguns médicos dão as mesmas recomendações aqui, que nós vemos na vida de Elias. Você precisa descansar. Não estou conseguindo, eu vou te dar um remedinho para você conseguir dormir direito, tá? Para você poder descansar. Se está se comendo, está se alimentando, você precisa se alimentar, né? Outra pergunta que eles fazem: está se exercitando? Está fazendo alguma coisa, pelo menos? Né? A maioria dos médicos perguntam isso, psicólogos também. E por último, você tem que ter um foco. Você já pensou em fazer artesanato? Tá? Nos propõe alguma coisa, uma missão, um propósito, né? E assim, Deus fez também com Elias. E por isso é maravilhoso, maravilhoso, poder ter como instrumento de trabalho. Esta é uma das partes mais prazerosas no ministério pastoral. É desenvolver uma mensagem, beber do texto sagrado, porque, irmãos, a riqueza é tão absurda e a sabedoria é tão grande que ela confere com aquilo que o mundo cria, desenvolve e que fica muito bom. Fica muito bom. Aí você fala assim: olha que interessante aquilo. Você ouve um psicólogo, um psiquiatra, um médico falando a respeito daquelas coisas, e você diz assim: uau, um filósofo, né? Uau, quanta sabedoria. Mas se de fato tem sabedoria, tem elementos da palavra de Deus no meio. Você já notou isso? Por isso que nós vemos aqui as recomendações bíblicas batendo com aquilo que muitos médicos nos dizem.
Sabe por quê? Porque a fonte é a mesma. A fonte de sabedoria é o Senhor. E agora nós vamos ver Jó. Jó, perdoe, o tema não foi feliz. Fé e obediência na depressão, não é esse o caso de Jó. Foi uma escrita errada minha. Jó, não há elementos de depressão, pelo que nós notamos aqui no texto sagrado. Os elementos de Jó é sofrimento mesmo, irmãos. E é dor. Sofrimento e dor profundas, que podem nos levar à depressão, que podem nos levar à síndrome do pânico, que podem nos levar à caverna, a este isolamento. Como disse um preletor, esse lugar que Elias vai parar, que é a caverna. Quem diz, eu estou passando por um tempo de caverna, clame ao Senhor misericórdia pelo que você acabou de falar. E sai desse lugar em nome de Jesus, peça ao Senhor que te tire dele. Mesmo que você fique à beira do precipício, onde ele provavelmente ficou, e ouviu a voz de Deus, mas não fique na caverna. Caverna é lugar escuro. Caverna é lugar de ausência de visão, onde você não vê o que vai acontecer lá na frente. E aí você fica perdido e alimentando as próprias dores. Saia da caverna. Em nome de Jesus. E Jó, então, é sofrimento e é dor. Olha a frase de Jó aqui. Leiam comigo. Jó 7:11. Nós vamos ler alguns textos, mas começa comigo nesse aqui. Jó 7:11. Nós vamos orar. Amém? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Por isso, não contenho a minha boca, falo na angústia do meu espírito, queixo-me na amargura da minha alma. Vamos orar? Santo e eterno Deus, estamos aqui em uma das frases mais marcantes do teu filho, servo Jó. Aonde ele estava, onde muitos estão nos dias de hoje. Se não nós, alguém que amamos, alguém que professa fé conosco, algum irmão, irmã, amigos, familiares, colegas de trabalho, alguém está como Jó, passando por esta angústia. E em nome de Jesus, esta noite é noite de aprender com o Senhor e com o teu servo Jó, em elementos, para que nós saiamos disso, em nome de Jesus. Elementos para que nós possamos socorrer aqueles que sofrem, em nome de Jesus. E tudo isso, para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Irmãos queridos, olha só a fala de Jó, hein? Ele diz assim, né? Eu não vou conter, não. Pai, não vou ficar de frescura. Está complicado. Meu coração está angustiado. Eu estou sofrendo muito aqui. Ele olha todos os cenários e nada é favorável, né? E nós já vamos ler mais sobre isso. Mas então, irmãos, uma síntese, né? Você vê que ele era um homem bom, rico, feliz, piedoso, religioso, né? Cuidava da sua vida, cuidava da vida espiritual até dos seus filhos. Da noite para o dia perdeu tudo, filho, tudo que tinha, e foi atacado por uma doença dolorosa e nojenta. Nojenta. A gente não entra a fundo nisso, mas alguns dizem que a possibilidade do tipo de doença que ele desenvolveu era uma doença, inclusive, que bichos se acumulavam e por isso ele raspava. Alguns livros falam sobre isso. Depois, Jó e seus amigos conversam em diálogos em poesia. Se você for olhar os originais, ele está em formato poético, procurando achar explicação para tanta desgraça. No fim, Deus aparece e dá a resposta verdadeira. Pensava-se naquele tempo que o sofrimento era fruto única e exclusivamente do pecado. Mas você sabe do começo. Jó não era um pecador para merecer essas coisas. Era pecador porque só Jesus não é pecador. O Pai e o Espírito Santo. Mas ele era, mas não para sofrer tudo que sofreu, e você sabe disso. Foi um desafio de Satanás. Então, nesse tempo, não. Se ele está sofrendo, é porque está em pecado. Para Jó e os seus amigos, era assim. Deus sempre recompensa os bons e castiga os maus.
muito diferente do que a gente pensa também? Creio que não, né, irmãos? Portanto, se Jó está sofrendo é porque ele pecou. De manhã foi falado sobre isso de novo, né? Que alguma coisa tinha acontecido, né? Porque estava em pecado. Então, de certa forma, a gente tem esse conceito. Um amigo estava num seminário lá, um amigo estava pregando, daí ele falou, combinei com o irmão, inclusive não foi aquele dia, né, irmão? Daí ele pegou o irmão, estava no banco, ficou envergonhado, falou assim, não, querido, eu bati o carro. Ele falou, bateu o carro porque ou é pecado não confessado ou dízimo atrasado, irmão. Eu achei essa muito criativa. Mas Jó reage à explicação dos seus amigos. Ele não entende como Deus deixou que ele passasse por tamanha desgraça, visto que ele sempre procurou ser um homem honesto e sempre procurou agradar o Senhor do fundo do seu coração. Nesse estado de angústia e de dúvida, Jó chega a desafiar o Senhor. Exige uma explicação para que finalmente ele possa ser aceito novamente por Deus e considerado pelos outros um homem bom e correto, porque agora a sua moral está suja. E Deus lhe dá a última palavra, não seus amigos, não o que ele pensa, mas Deus. E Deus responde às perguntas de Jó. Deus não responde às perguntas de Jó, nenhuma delas. Deus faz apenas uma coisa, ele apenas se apresenta e fala da sua soberania. Deus não responde às questões de Jó, apenas se apresenta e fala da sua própria sabedoria e pergunta, Jó, onde é que você estava quando eu criei todas essas coisas? E aí ele entende que a sua justiça, o seu pensamento de retidão são muito, muito inferiores ao pensamento de retidão do próprio Senhor. Humildemente, Jó reconhece que não é nada diante de um Deus tão poderoso, sábio, se arrepende de ter usado aquelas palavras duras, violentas, a respeito de si e do Senhor. No final, ele é provado. E Jó, de fato, tinha razão. Ele não carregava aqueles pecados que os seus amigos achavam que ele carregava. Eles estavam errados. E ele tinha razão também em rejeitar o que a sua esposa lhe trouxe como proposta. Nega teu Deus e morre, homem. E ele também começa a, neste momento, não só ver de fato o Senhor a quem ele servia, e agora ele tem um contato íntimo com este Senhor, a ponto de não lembrar mais das coisas que ele está passando. E aí, depois do momento que Jó intercede pelos seus amigos, ele é restaurado em todas as coisas de maneira dobrada. E volta a ter seus 10 filhos. 10 filhos novamente. Não os mesmos, mas outros 10. E a gente já falou sobre isso em uma outra ocasião e daqui a pouquinho falo de novo. Então, irmãos, esse é o cenário, né, de Jó. Esse é o cenário do livro de Jó. Quando você ouve bons estudiosos da palavra de Deus falar sobre o livro de Jó, quando você vê vídeos de homens e mulheres coerentes ministrando sobre o livro de Jó, irmãos, eles vão falar para você assim, ó, anota aí, né? Ele vai falar para você, não sei. Não sei. As lições, elas estão aqui, mas explicar, eu não sei. Não há como explicar o livro de Jó. E parte da beleza, eu acho que é essa mesmo. Não tem explicação. Deus, que sabia do coração de Jó, dar ouvidos a Satanás. Tá bom, vamos fazer do jeito que você está sugerindo aí. Vamos ver como é que vai dar. Né? Fazer uma apostinha. Nosso Deus, tremendamente santo e justo, jamais agiria assim. Então, é inexplicável, teologicamente, todo o processo do sofrimento de Jó. Mas que ele é tremendo e ele nos dá algumas lições. A principal delas não é porque você é crente, não é porque você tem buscado retidão, que você deixará de passar pelo sofrimento. Jabes, um personagem bíblico, o qual a mãe o concebe em dores, homenageia o seu filho, dando o nome de Jabes, que significa sofrimento e dor. Então ele já carrega no nome, né, dor e sofrimento. Ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, dá para eu não sofrer, já que eu já tenho isso até no nome?
É isso que está lá, numa genealogia. Está na genealogia, está o nome dele lá no meio, e essa frase, aquela leitura chata que a gente pula, perderíamos essa bênção se a gente pulasse. E está lá no meio da genealogia. E a Bíblia diz que ele pediu para não sofrer, e Deus concedeu ao seu pedido. E ele passou uma vida com o nome de alguém que sofre, mas sem sofrer, porque Deus concedeu o seu pedido. Este é o Senhor a quem servimos, e que muitas vezes não ficará claro por que estamos passando o que estamos passando, ou porque alguém que amamos está passando o que está passando. Mas vamos descobrir com Jó que o nosso Senhor é suficiente. Irmãos, o que acontece aqui com ele então? Vamos olhar alguns pontos aqui de Jó? 7 pontos. 7 é bom, porque Jesus, sempre que a gente vê no texto sagrado, Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente vê o número 7, ele está vinculado a alguma coisa relacionada à perfeição. Por isso Satanás é 666, né? Porque é incompleto, né? O que a gente vê aqui? Alguns elementos. Primeiro deles, em primeiro lugar, irmãos, ele olha para todo aquele cenário, ele toma consciência da sua impotência diante daquilo tudo e ele aceita. É isso? É isso. O que não tem remédio, remediado está. Mas não só isso. Não é uma aceitação inicial pura e simplesmente fatalista, mas é uma aceitação inicial com outro elemento: adoração. Adoração. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca foi meu, sempre pertenceu a Ele. Posso perder tudo, Jó se prostra, aceita aquela condição e adora ao Senhor, reconhecendo que tudo pertence a Ele. Nós precisamos então aprender com Jó, que mesmo diante do sofrimento, Deus é digno de adoração. E nós temos que dar o nosso jeito. Você não vai brigar com um médico que vê seus exames e diz assim, é uma hérnia. Está aqui. E porque ele revelou a você a hérnia, por que o senhor tinha que falar isso? Antes eu não sabia, estava tudo bem, agora você falou, tem que tomar uma atitude. Você não vai fazer isso, né? Você vai dizer assim, meu Deus, doutor, tem certeza? Não, certeza, querido. É isso aí. Vamos ter que tratar com medicação, não funcionando, vai ter que operar. E é o caminho. Então você não briga com o médico. E nem deve. Mas sim, ouve as instruções dele para continuar caminhando e ter a cura, ser restaurado na sua saúde. Então, ele adora, porque independente do que aconteça, ele sabe que é o Senhor quem vai sustentá-lo, e ele o adora. Indignar é próprio, irar-se é próprio nosso, é involuntário até, mas permanecer nessa condição é uma escolha. E ele escolhe adorar imediatamente. Depois, rejeição a um pecado de blasfêmia. Ele está naquela condição e seria muito aliviador, de fato, ouvir a sua esposa e falar, amaldiçoa Deus, porque daí eles não sabiam de nada disso. Mas daí Satanás ia estar certo a respeito de Jó, e Deus ia ceifar a vida dele e pronto, Satanás tinha razão. Então o conselho ele é instantâneo, ele é rápido, ele resolve a demanda, né? Mas ele rejeita o conselho da esposa. Está louca, mulher? E ele não age dessa maneira, ele rejeita o pecado e a blasfêmia. Quando a gente está passando por sofrimento, e dependendo com quem nos aconselhamos, muitos vêm e nos dizem, e nos dão os conselhos dos amigos de Jó, e nós precisamos estar em comunhão com a palavra de Deus suficiente para, norteados pela palavra, rejeitar aquilo que não vem da vontade do Senhor. O caso dele traria alívio, e alívio para todos os outros, né? Morreu, olha, graças a Deus, né? Na situação que Jó estava. Quando a gente vê algumas pessoas na UTI, não é que a gente fala, ai, graças a Deus que Deus levou, porque estava feio, né? E seria esse o discurso, graças a Deus que Deus levou, ele encurtou aquele sofrimento.
Não, ele rejeita o pecado e a blasfêmia, por mais que parecesse ser mais confortável. Mesmo incentivado por alguém que ele amava, de verdade. Sabe por que de verdade? Porque eles voltam depois. A Bíblia não diz que a mulher com quem ele tem os outros 10 era outra. E se fosse, teria dito. E Deus não cerrou a madre dela. Não fez com que ela ficasse estéril. Por quê, irmãos? Porque ele viu que dentro daquela blasfêmia do coração dela, havia uma preocupação com o sofrimento do seu esposo. Mas a ignorância de quem era o Deus do seu marido. Por isso Deus permite que ela depois seja a mãe de outros 10. E veja como foi sábio da parte do seu esposo. Não ceder ao pecado e não blasfemar. Avançando aqui ainda. Então, não permita que o sofrimento te leve ao pecado. Outra coisa aqui, 3. Expressão sincera da sua dor. Jó capítulo 3. Todos eles têm as referências, irmãos. É que não dá tempo da gente ler todas, tá? Aceitação e adoração, 1, 20, 21. Rejeição, a blasfêmia do pecado e não dar ouvidos à sua esposa. Jó 2, 9, 10. E agora, Jó capítulo 3. É o momento em que ele expressa sinceramente a sua dor ao Senhor. E até mesmo, você sabe, amaldiçoando o dia do seu próprio nascimento. Irmãos, nós precisamos de maneira reverente, claro, mas nós precisamos expressar a nossa dor ao Senhor. E há homens e mulheres também, a quem Ele colocar no nosso destino, como discipuladores, como líderes, como irmãos, como um familiar crente, que a gente sabe que sempre tem uma palavra boa ao nosso coração, ou não, só chora com a gente, chega aqui, amado. Mas nós precisamos, irmãos, sinceramente expressar a nossa dor, a nossa indignação, a nossa tristeza. Precisamos. E Jó faz isso. Irmãos, olhando acima da Jó, nunca maldisse ao Senhor. Eu falei, mas beirou, hein? Que aqui, o que ele vai falando aqui, irmãos, é muito forte. Mas ele expressou seu coração, lamentando profundamente, desejando a morte, mas não abandonando o seu Senhor, jamais. Que princípio a gente vê aqui? Deus aceita no seu sofrimento, no meu sofrimento, o nosso desabafo. Mas Ele espera de nós reverência. Reverência, mesmo diante da dor. Senhor, Tu és o meu Deus, mas vou falar uma coisa com o Senhor aqui. Eu não estou sentindo o Senhor do meu lado aqui, não. Eu não estou sentindo a expressão do teu cuidado. Pode ser, mas é o meu sentimento. E não adianta nada eu querer esconder do Senhor, porque o Senhor já viu o que eu pensei. Então, eu quero declarar isso diante do Senhor. E já aproveita que você orou desse jeito, já repreende Satanás, porque ele viu ali uma brecha de atuar, Fala, é esse que você pensa? Não, mas em nome de Jesus está repreendido. Porque eu estou falando com o meu pai aqui, não se mete. Eu estou falando com o meu Senhor. E claro, ele vai tentar. Mas o Senhor a quem você está orando é soberano. E o próprio Satanás é como um cão em sua coleira. Então ele vai até onde Deus permite. Não fique com tanto medo do inimigo assim. A Bíblia manda temer ao Senhor e fugir das obras de Satanás. E não temer a Satanás e fugir do Senhor. Então fique tranquilo, mas expresse a sua dor sinceramente. Abra o coração. Quando eu fiz terapia num período, falei já para vocês algumas vezes isso, eu creio. Falei para a Ivânia, eu vou fazer terapia. Fui lá com a doutora Shirley, uma benção, uma irmã querida. E a Ivânia falou, já vai, manda tudo. Não fica poupando, não. Abra o teu coração, fale de verdade. Tudo aquilo que está passando no teu coração vai ficar bom para ela te ajudar. Vai ficar bom para você também. E diminui o número de sessão também, porque quanto mais a gente rola, mais a gente paga. Então, vai diminuindo o número de sessão. E eu cheguei lá já desse jeito, já abrindo meu coração diante do Senhor. Precisa ser assim também. Irmãos, quarto ponto aqui, busca de respostas e diálogo com Deus. Essa angústia mesmo, expressar o que ele expressou, ele fez como, irmãos? Orando, orando, falando com Deus. Abrindo o coração para o Senhor em oração. Ele queria compreender a situação que ele estava vivendo, então ele ora, conversa com o Senhor. Nós precisamos então buscar esse entendimento. Não nos afastar do médico que deu o diagnóstico,
mas nos aproximar dele, afinal de contas ele é o especialista, para que ele possa nos ajudar. É o Senhor quem vai nos dar o socorro. E por mais que ele tenha escutado sua esposa, os 3 amigos, depois mais um amigo que chega, ele nunca se afasta do seu diálogo com Deus. E é Deus que dá a resposta definitiva a ele, não seus colegas, não as pessoas que estão ao seu redor, mas ela vem do coração do Senhor para o coração dele. Então ele ora ao Senhor, dialoga com Deus. 5, ele persevera diante das acusações. Ele não compreende que seja do jeito que os amigos deles estão falando. Irmãos, e aí vai do capítulo 4 até o 31, nessa peleja de palavras. Mas ele persevera. Ele diz, eu tenho consciência que eu sou pecador. Não, mas não é só isso. Tem mais aí, Jó. Por isso que você está passando por isso. E vão acusando. Mas ele faz a leitura do seu próprio coração, da sua mente, relembra os seus comportamentos e diz, não, cara, não é. Claro que é, Jó. Só quem está sofrendo está em pecado. Claro que é, homem. E eles vão nessa, queridos. E falam muitas coisas que às vezes a gente até manda de presente para as pessoas. Na realidade são acusações dos amigos de Jó para Jó. Nem eram verdades bíblicas, mas a gente usa às vezes para exortar alguém. Então, nos fazemos também amigos de Jó. Leia o texto e o contexto, antes de mandar a mensagem. E não deixe também de mandar a mensagem, porque tem pontos que eles citam ali, que são verdades universais do Evangelho. Mas eles misturam com a opinião pessoal deles, fazendo o julgamento de Jó, e aqui que mora o perigo, né? Mas tem coisas que eles falam que de fato estava na palavra de Deus, a orientação do Senhor era essa, estava tudo certinho. Mas a maneira que eles colocam em acusação que eles fazem é que atrapalha todo o processo. Ele desejava compreender a sua própria situação e buscou Deus em oração. E também permaneceu firme diante das acusações. Seus amigos o acusaram injustamente, mas ele manteve a sua integridade. E nem por isso fez o que muitos diziam. Ah, você acha que eu estou aprontando mesmo? Então eu vou te dar razão para achar. Não. Eu tenho consciência do que eu devo fazer. E é o que eu vou fazer. Independente. Não? Então, é um dos temas do Sermão do Monte que o Ronaldo falou hoje. É não sermos reativos. Não reagir às situações, mas agir diante das situações. Então, alguém vem com uma força contrária negativa, então, para reagir, eu tenho que ir com uma força contrária negativa também. Não, nós agimos e quebramos, né, este processo com uma ação positiva, abençoadora, e aí quebra esse ciclo. Foi uma ação também, mas não uma reação. Nós somos muito reativos, e ele não reagiu, ele agiu de maneira contrária àquilo que os seus amigos acharam. Ele perseverou. Não deixe se abalar por julgamentos que são errados. E quando forem verdadeiros, faça um favor para você mesmo, é isso aí. Receba, acolha da parte de Deus e caminhe em novidade de vida, em humildade, como Jó. 6º ponto, reconhecendo a soberania de Deus também. Ele reconheceu que Deus estava à frente de tudo aquilo. Ele não atribuiu a outra força, a não ser o próprio Senhor, e é com o Senhor que ele trata. Após ouvir a resposta divina, Jó se humilhou e reconheceu a sua limitação. Deus fala com ele, e tem um grande diálogo onde Deus só se expressa, e ali ele reconhece o Senhor nos seus caminhos e a sua soberania mesmo diante do seu sofrimento. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. Confiar que Deus sempre sabe o que faz, mesmo sem explicações imediatas. Deus sempre responde às orações. Fomos relembrados disso ontem aqui, na palavra de retorno das nossas EBDs. Teve um café primeiro com os professores, e a irmã Elisângela, que volta e meia está conosco aqui, ela nos relembrou
Ela falou, eu aprendi isso desde muito cedo, ainda nos primeiros passos da minha fé, ela deu como testemunho. Que assim, a tua oração não vai, como não vai? Claro que vai. Minha oração vai chegar ao Senhor, Ele é soberano, Ele está em todos os lugares. Ele ouve sim todas as orações. Responder, aí é critério dele, mas que Ele ouve a todas as orações. Complementando com o que o irmão José, né, falou aqui um dia, tremendo em oração, numa das quartas-feiras, dizendo assim, Senhor, nós oramos ao Senhor, e nós não precisamos que esta oração passe do teto, porque o Senhor está aqui. Ele orou ao Senhor, reconhecendo que Deus ouvia a sua carência, e confiou que Deus sabia o que fazia. E neste momento, ele vê Deus, vê o Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu estou lhe vendo. Lhe vendo. E o ponto 7, irmãos, do que ele faz? Ele intercede por aqueles que o machucaram. Ele intercede pelos seus amigos. Orou, demonstrando ali perdão, sob comando do próprio Deus. Esse cenário, para mim, eu gostaria de ver encenado em uma ocasião. Sabia? Pensem, irmãos. O homem com telhas se raspando, humilhado. Seus amigos estão ali, passam alguns dias com ele, também não deviam estar aquela higiene toda, mas estavam com as suas roupas preservadas, com a sua saúde preservada. Mas Jó está naquela situação. Escute isso. O texto não diz que ele foi restaurado ainda. Ele está naquela mesma condição, onde os seus amigos olham para ele e dizem, perdão o termo, um homem desgraçado pelo próprio Senhor. E este homem que no olhar deles estava nesta condição, Deus fala, ore por eles. Ore por eles. Antes de receber a bênção, simplesmente pelo fato de ter encontrado com o Senhor. Foi isso que aconteceu, só isso. E ele intercede então. Depois da intercessão é que a restauração começa. Depois de que ele deixa de olhar suas feridas, suas perdas, sua esposa, seus amigos, suas angústias, desfoca tudo isso e ele vê o Senhor. E é nesse contemplar o Senhor que ele diz, isso aqui não é nada. Meus filhos, a perda deles, estão contigo. E os móveis, eu tenho uma habitação com o Senhor. A esposa, ela não sabia o que estava falando. Mas, Senhor, só importa uma coisa para mim agora. É o fato de o Senhor estar aqui. Irmãos, tudo que ele fez, e que alegrava o coração do pai, né? Deus falou para Satanás, viu, meu servo Jó? Eita cabrabão! Tudo que ele fez, provavelmente, fez por zelo. Os sacrifícios que ele fazia pelos filhos, foi por medo de algum momento Deus punir os seus filhos. Por isso ele ia lá e se adiantava, né? Mas ele nunca fez de fato por amor de um Deus a quem ele conhecia intimamente. Está muito diferente da nossa fé nos dias de hoje, irmãos. E quando ele vê o Senhor, é que ele, Senhor, não precisa de mais nada. Dá só para a gente ficar assim, até que a minha vida se esvaia aqui da terra, é suficiente para mim. A suficiência do Senhor. Mas não fica só nisso, né? Você sabe, ele é restaurado. Ore, mesmo por aqueles que te injustiçaram em algum momento e que fizeram você sofrer, interceda por eles.
É o Senhor falando para Jó e é Jesus fazendo isso com os seus algozes lá na cruz. É o Senhor falando aos seus discípulos e recomendando o quê? Ordenando aos seus discípulos: orem pelos que vos perseguem. Porque se vocês forem orar só por quem faz o bem a vocês, que benefício há nisso? Até os fariseus fazem isso. Quanto a vocês, não vai ser assim o caminho de vocês. É diferente. Não está só aqui no Novo Testamento, está aqui na vida de Jó. E qual é a conclusão, então, irmãos, para nós aqui, antes de ouvirmos aqui um testemunho também do que Deus pode fazer de restauração? A irmã Rosângela, daqui a pouquinho, vai dar o testemunho. Eu sei que alguns ouviram até mais completo, mas ela vai falar sobre algo ao nosso coração aqui. O que a gente vê aqui em Jó? Uma fé inabalável. Não deixou as dificuldades abalarem a sua confiança em Deus. Ele, com paciência e perseverança, esperou Deus sem desistir. E eu quero dizer uma coisa a você. Se você está aqui nessa noite, ou se está nos acompanhando online, você é um desses que já está seguindo os princípios que Jó seguiu, não desistindo. Então, glória a Deus pela sua vida. Perdão e intercessão. Mesmo ferido, injustiçado, e injustiçado mesmo, não é uma impressão, injustiçado mesmo, ele perdoa e intercede. E ele tem esperança, e ele recebe a restauração, a restituição. Irmãos, daqui a pouquinho eu quero orar com você. Mas antes disso, nós sabemos de um ministério que tem servido como um dos canais da bênção para a restauração, para a reconciliação com o Senhor, para que padrões pecaminosos, padrões que nos levam ao sofrimento, que têm nos feito não conseguir desenvolver a nossa vida cristã, tem um programa chamado Celebrando a Restauração, que tem sido bênção nas nossas vidas daqueles que fizeram o processo, e mais ainda na vida daqueles que não pararam o processo e agora estão inclusive caminhando com alguém. Então quero convidar aqui à frente, antes de a gente orar juntos, quero convidar a irmã Rosângela, que vai trazer aqui então aquilo que Deus colocou no seu coração, dando um testemunho aqui sobre também a maneira que o Senhor tem atuado na angústia, no sofrimento, na depressão, e a fazendo feliz no Senhor, um dia de cada vez. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz esteja com vocês, todos nós. Amém. Ai, ai. O livro de Jó fez até eu ter uma retrospectiva nessa noite, né? Com essa palavra. E é interessante que Jó, ele é acusado de estar em pecados, e isso não passa muito longe da gente, muitas vezes, né? Eu sou a Rosângela, filha amada do Pai, discípula de Jesus Cristo que luta com medos, ansiedade, depressão, desânimo, insegurança, religiosidade, autossabotagem, autodepreciação, falta de amor próprio, codependência, indisciplina. No CR, essa frase, depois quem for participar do CR, a gente aprende a se apresentar, né? E ali no Filha Amada do Pai, eu levei muito tempo, muitas aulas, muitas sessões, vamos dizer assim. São 12 passos, eu não sei em qual passo que eu fui mesmo conseguir dizer sou filha amada do Pai. Eu acredito que ainda, lá no finalzinho, ainda faltava algo. Mas quando eu fui ao retiro, né, que também tem o retiro, essa certeza de ser a filha amada do Pai, ela se encaixou. Ela achou ali vazão na minha alma, e hoje eu posso dizer que eu sou filha amada do Pai. Com certeza, sem dúvida, sem titubear, enfim, porque Deus morreu, né? Mandou seu filho e entregou o seu filho unigênito e me salvou para que eu fosse essa discípula amada do Senhor Jesus e filha amada do Pai, ao lado do Senhor.
Eu linkei aqui, enquanto o pastor falava, que na questão da depressão, eu sou a filha, a segunda filha dos meus pais, né? Meu irmão é o mais velho. Minha mãe teve 5 crianças. Depois que ela teve as gêmeas mais novas, minha mãe entrou numa depressão profunda, com diagnóstico de depressão e de esquizofrenia e de ver as coisas, assim, não me lembro agora a palavra certa, né? Ela via coisas. E nesse contexto, ela ficou internada várias vezes, né? Era uma depressão muito difícil, de ser levada ao hospital com camisa de força, como que eu posso dizer para você? É que há 30 e... eu não vou falar muito, é questão de anos, né? Vocês vão descobrir quantos anos eu tenho. Mas, assim, hoje a depressão, ela tem várias medicações, depressão A, B, C. Na época da minha mãe existiam 3 tipos de medicamentos, né? Bom, hoje ainda são usados, eu descobri isso, né? Mas que os queridos que conviviam com ela, infelizmente, foram como os amigos de Jó, né? Eles passavam na frente da nossa casa, às vezes até apontavam e diziam: lá mora uma louca, e aquelas crianças são filho da louca. E isso, durante anos, feriu no nosso coração. Durante anos, isso foi muito triste. Porém, o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele restaura. E eu sou filha amada do Pai, né? Então, isso trouxe muita tristeza durante muito tempo. E aí, depois a gente cresce, casa e tal, mas aquilo ainda fica pesando no nosso coração. Nós temos os amigos, né, igual os amigos de Jó, que ficam acusando, que ficam ali nos depreciando. E hoje eu sou a filha amada do Pai. Eu tive uma mãe com depressão, mas eu não vou ter depressão, porque eu venci a depressão. E quando eu estive no CR, ali, como eu falei, eu linkei essa situação toda aqui, essas 7 situações aqui que o pastor falou de Jó, né? O CR, ele nos ajuda a ver a nossa impotência, né? Como ali no item 1 que o pastor falou, Jó, ele viu que ele era impotente, que Deus, naquela situação, ele não poderia fazer nada, e ele só bastou a adorar a Deus. E no CR nós aprendemos a adorar a Deus de uma maneira diferente de tudo aquilo que você já viveu. Então, venha para o CR. Nós fomos rejeitados devido a essa situação com a minha mãe. Depois, o meu pai não sabia lidar com essa situação. Ele desenveredou a beber, né? Então, eu tinha a mãe louca e o pai bêbado. Tive um irmão com câncer. Aos 19, 20 anos ele tinha, e eu tinha 18 anos na época. Minhas irmãs eram pequenas ainda, e nós ali cuidávamos, então, do pai bêbado, da mãe louca e do irmão com câncer. Pense, gente, era uma miséria. Miséria de amor, miséria de casa, miséria de comida. Hoje, se você precisar de uma ambulância, ela pode demorar para chegar. Nessa época não tinha ambulância, né? Até a prefeitura se esforçava, tinha uma carteirinha, mas nunca tinha uma ambulância para levar meu irmão ao médico. E aí a gente não tinha dinheiro para pagar táxi. Hoje tem Uber baratinho, né? Nessa época o táxi era muito caro. De ônibus ele não conseguia ir, então nós apelávamos para os vizinhos. Teve uma das situações que um dos vizinhos, para minhas irmãs, perguntou se ela podia mostrar as suas partes íntimas, que aí ele levaria ela. E essa semana eu atendi esse sujeito, gente. É Deus, né? Eu falo: Deus, como é que eu atendi essa pessoa aqui no meu consultório? Eu falo: Senhor, o Senhor é tão bom, porque um dia a gente está humilhado, e outro dia a gente está ali fazendo algo que o Deus te sustentou, te fortaleceu, te deu graça. Eu falo: Deus, obrigado por ter passado por tudo isso.
e hoje ter a certeza que eu temo ao Senhor, porque Jó, ele temeu ao Senhor no meio de toda essa situação. Jó, ele buscava respostas, e o CR é uma maneira de nós encontrarmos respostas para aquilo que nós precisamos encontrar. Jó, ele perseverou diante de tantas acusações, diante de tantas situações ali, aqueles 3 amigos. Se eu pudesse chegar lá perto dos amigos, eu ia sacudir eles, né? Mas, como eu não sou, né? Essa história está para nos ensinar, mas Deus sacudiu eles até o final ali, né? E Jó, então, reconhece a sabedoria de Deus. E o CR nos faz reconhecer a sabedoria de Deus. A sabedoria com que nós, muitas vezes, nos dirigimos a Deus. A falta de sabedoria, como uma louca, né? Que Jó cita ali. Você está doidona e você está falando, nem está sabendo o que você está dizendo, mulher. Né? Eu não vou abandonar o meu Deus e morrer, porque como eu morreria e iria para onde? E Deus, né, faz com que essa mulher também reconheça isso, com certeza, e não insiste nessa situação. Eu também lutei muito luto ainda com procrastinação. Esses dias eu falei, pastor, mandei mensagem, pastor, hoje eu fui para a academia na força do ódio. Foi logo depois do nosso sábado lá no parque. Muita raiva. Gente, você sabia que a gente pode ter raiva? Sabia disso? Eu não sabia. Deus me livre, eu tenho acesso de raiva. Quando eu era criança, minha mãe me espancava. Você não pode ter raiva do diabo. Né? Mas nós podemos ter raiva. Nós podemos dizer, não quero essa situação, não quero ir para a academia. Porém, a raiva não pode dar lugar à ira, a você agir de uma maneira, um devaneio ou alguma coisa sem sabedoria. Mas muito pelo contrário. O Davi estava comigo, ele foi na academia nesse dia, né? E ele viu, mãe, que você está chorando? Eu estava chorando na academia. Ai, está doendo, mãe? Não, Davi, eu estou com raiva aqui na academia. Por quê? Porque, gente, você sente uma fraqueza quando você está ali fazendo exercício, e essa fraqueza é tão, assim, falo, Deus, como o meu músculo é fraco, que fraqueza que eu estou aqui. Por quê? Por que eu não vim antes para me fortalecer? A médica falou durante anos, vá para a academia. E eu, que eu vou para a academia? Não vou para a academia. Eu ia, né? Eu ia lá, mas eu não queria, né? Eu queria fazer uma coisinha leve, uma coisinha suave, né? Só para dizer que eu ia, né? E hoje, semana passada, eu fui 5 vezes, gente. E, olha, você viu? Claro que a gente aprendeu aqui durante janeiro e agora estamos aprendendo, né? Como cuidar do corpo, do templo, do Espírito Santo. Então, isso durante anos eu procrastinei. Então, hoje eu posso dizer que eu venci, né? Estou vencendo, porque é um dia de cada vez, como diz, né, a oração da serenidade, um dia de cada vez. E isso, então, eu posso dizer que os 12 passos, ele não fica só lá no CR. Os 12 passos são para uma vida toda. Depois que você caminha esses 12 passos, você ainda continua vivendo o CR na sua vida, porque a restauração, ela é até aquele dia, né? E ali também a gente aprende muito sobre o perdão também, que é uma das coisas que... eu não sou difícil de perdoar, mas assim tem coisas que a gente vai guardando, e só quando ali Jó intercede, então, pelos que machucaram ele, os seus amigos, é que ele vê realmente o poder de Deus ali, contempla, e ele pode dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E o CR são 12 passos que a gente caminha andando com Deus, pode ter certeza, você não vai se arrepender. E como também eu disse, que o CR tem ali os passos, e aí você luta, né, como eu relatei aqui, que a gente luta, eu, né, no caso, luto com medo, ansiedade, depressão, desânimo e tal, mas há alguma coisa ainda que ali no CR não estava, eu ainda não estava lutando com, mas eu não tinha identificado. Mas identifiquei depois a passividade. A passividade na minha vida é uma coisa esquisita, né? A pessoa vem,
briga comigo, por exemplo, eu fico ali. Não tenho reação, né? Isso é ser passivo, isso não agrada a Deus também. Eu tenho que dizer, olha, eu não gostei. Olha, isso não pode, não é justo isso comigo, né? E Deus está me fazendo com que eu não seja mais assim, né? Em várias situações, com pessoas, às vezes com a família, com amigos, que se aproximam, às vezes com interesse, às vezes não sei me defender, mas Deus tem me ensinado que essa passividade não vem dele, né? Não é ser manso, não é errado. E Deus tem me ensinado. E eu louvo a Deus por isso. E também tem uma situação, né? Olha o CR aqui, pastor. Limites, né? Quando dizer não. O pastor também me indicou uma leitura, estou fazendo essa leitura. E dizer não, para mim, né? Como eu não podia ter acesso de raiva quando criança, eu não sabia dizer não, né? Eu vou dizer para minha mãe, não posso, não quero. Deus, ele come tudo, filha. Come. Eu hoje estou comendo gordinha, né? Por quê? Porque eu não podia deixar nada no prato, não podia dizer nada, não gosto disso, não quero comer isso, né? Então, o fato de eu não dizer não, expressar o que eu quero e o que eu não quero, eu não tenho limites, né? Não, eu deixo todas as pessoas dizer o que querem, fazer o que querem, enfim, né? Em algumas situações fica chato, né? O fato de você não dizer não, de você não se posicionar, é falta de um posicionamento. Eu preciso dizer o que eu estou pensando, né? Em relação ao meu dia a dia, enfim. Tem algumas aulas também do CR que a gente lá no nossa, pelo menos não sei como que vai ser o nosso decorrer aqui, às vezes saíam umas pérolas, pastor, umas frases, e a gente anotava assim no cantinho da apostila. E eu vou ler uma dessas frases. É mais difícil sair da área de conforto do que sair da dor. E eu achei muito profundo isso, né? Porque às vezes a área de conforto, por mais que ela não esteja correta, por mais que ela não esteja agradando a Deus, mas é uma área que não está te... Né? Amanhã eu vou, depois eu vou, você procrastina, você deixa lá, os homens, né? Deixa na caixinha do nada, enfim, outro dia eu vou para isso. Mas as partilhas ali, então, enfim, é mais difícil sair da área de conforto que da dor. E nessas partilhas, então, a gente pode perceber o quão, às vezes, nós nos colocamos entramos na caverna, como Elias, né? Quero ficar aqui na caverna, não quero falar com ninguém, nem com Deus, e fica assim, anos, né? E a gente tem que sair dali, dessa área de conforto, que não é um conforto, e ir mesmo ser confrontado pela palavra de Deus, e isso traz vida. João 10:10 é um dos versículos que falou muito no meu coração durante o CR, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Durante anos, né, o ladrão fez isso na nossa família, mas a segunda parte do versículo diz assim: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E um dia eu falei, pastor, cadê essa vida abundante? Não falei, pastor? Cadê essa vida abundante? Onde está essa vida abundante que eu tanto procuro? Está em Jesus. Está a ser descoberta. E uma das oportunidades de descobrir onde está essa vida abundante é o CR. E hoje eu posso dizer que eu conheço esse Deus que nos fez essa possibilidade de termos essa vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Uma vez, quando eu ensinava uma das crianças pequenininhas, e eu achava graça que eu ensinava assim: Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. E ele falava assim: Jesus veio para que tenham vida e a tenham com muita abundância. E o muita não tinha, mas ele colocava. E daí aquilo, né, ficou na minha mente, né? E é muita abundância que Deus tem mesmo, sabe? Não é uma vida só
dificuldades nós vamos ter, mas nós vamos saber sair dessas dificuldades. Nós vamos louvar a Deus em meio às dificuldades. Nós vamos agradecer a Deus pela dificuldade. Nós vamos aprender em meio à dificuldade. E o CR nos traz isso. O programa Celebrando a Restauração é uma restauração na nossa vida mesmo, de verdade. Você vai olhar para trás e vai dizer: hoje eu estou conhecendo esse Deus, e hoje eu ando com este Deus. E a oração da serenidade, ela diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso. Hoje eu estou corajosa, hein, gente? E a sabedoria para discernir entre uma e outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como eu gostaria que fosse. Confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Oh, glória a Deus. Amém. Obrigada por me ouvirem. Glória a Deus, irmãos. Então, quero convidar a equipe de louvor aqui à frente, vão estar nos conduzindo numa canção, enquanto vamos ter um tempo de oração. Nós estamos, então, no dia 12 de março, nós não vamos trazer o programa todo, que queremos fazer bem feitinho. Então, nós viremos inicialmente com os encontrões apenas. São os encontrões, o grupo de passos e o retiro. Os encontrões nós vamos fazer aqui com os nossos irmãos, com estes que já fizeram e desejam continuar, né? E também vamos depois ter o grupo de passos mais para frente. E aqueles que chegarem e desejarem, nós vamos pedir o auxílio do Bacaxiri, da própria Primeira Igreja Batista, para que as pessoas possam fazer o grupo de passos. Como elas não vão poder ir lá na PIB, e talvez não possam do Bacaxiri, mas estarão conosco. Porque é importante fazer o processo, irmãos. Às vezes a gente fala assim: mas eu fiz, mas não foi aquela glória, a gente só fez o grupo de passos. A gente não fez os encontrões, não fez o grupo de passos e não fez um inventário. E o ideal não é fazer sozinho, o ideal é estar lá, fazer no retiro de inventário, com o auxílio dos irmãos. Irmãos, é um programa, não tem nada de sobrenatural no programa em si, mas ele é uma ferramenta que tem abençoado a muitos, como o Retiro Vida Vitoriosa. Retiro Vida Vitoriosa vai lá, levanta poeira. O Celebrando a Restauração depois ajuda a colocar as coisas no lugar. Em 9 meses aproximado de encontros. Então é um tempo muito precioso, seu com o Senhor. E nós vamos viver isso juntos em nome de Jesus. Sobre Jó, perdão. Sobre Jó, então, o recado que fica para nós, e é isso que eu gostaria que você estivesse refletindo nessa noite. Não se afaste do Criador, nele reside a nossa vida. Quando digo não se afaste do Criador, tem vida devocional, tem vida comunitária, tem vida de obediência na palavra dele. Irmãos, o amigo, a amiga não é tão bom assim? Não deixe de ter amigos, independente do quanto eles são ou não o ideal, mas você precisa de amigos também. Mesmo que eles deem algum trabalhinho para você, nós precisamos de amigos. Os amigos de Jó, de alguma maneira, ajudaram a instigar aquilo que Deus ia fazer no próprio coração. E Jó intercede por eles. A amizade de Jó fez diferença na vida deles. E se eles não estivessem sendo amigos? Nós precisamos de amizades e precisamos ser amigos das pessoas também. Mire o bem-estar. Mire fazer um CR, Retiro Vida Vitoriosa, Veredas Antigas, com o objetivo de estar bem. Amém.
Mas muito mais que isso, mire esses eventos, os cultos, a comunhão, para encontrar Deus. Para dizer como Jó, eu também estou te vendo, Senhor, mesmo nessa angústia que eu estou vivendo agora, em nome do Senhor. Eu quero que o Senhor me socorra. Não se afaste do Criador. Desenvolva amizades e mire no bem-estar, mas principalmente deseje encontrar com o Senhor, que nos sustenta mesmo diante da dor, do sofrimento, da depressão, da angústia, da vergonha. Ele nos sustenta em nome de Jesus. Vamos louvar esse Senhor? E eu quero orar com você. Logo depois que passar essa primeira estrofe, quero estar orando com você também em nome de Jesus. É a voz do Senhor, é o comando dele, e vai nos trazer cura, restauração. Não foi a esposa de Jó, não foram seus amigos, só de ouvir tua voz, mas quando foi Deus falou com ele. Só de pronunciar o seu nome, Clame ao Senhor em nome de Jesus. Coloque sua vida na presença de Deus. Minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Ore essa canção ao Senhor. Só de ouvir tua voz E sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Fique em pé no seu lugar e louve ao Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Louve ao Senhor. Levante suas mãos ao Senhor. Deus está restaurando corações. Ele converte tristeza em alegria. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Este Senhor, e é o nome dele. O Senhor se apresentou a Jó. Isto foi suficiente. É no nome de Jesus. É através da entrega, da submissão, do esvaziamento. Faça a sua oração ao Senhor. Assuma o seu compromisso com Deus em nome de Jesus. Considere a possibilidade de dar esses passos em direção à restauração, caminhando em direção ao Senhor, clamando em primeiro lugar: Senhor, é um programa, é a tua igreja, é um culto, é uma escola bíblica, mas é o Senhor atuando nestas coisas em nome de Jesus. Você tem essa confiança em nome do Senhor? O Espírito Santo de Deus está falando com você em nome de Jesus. Nós vamos dobrar os joelhos, irmãos, em nome de Jesus, nos consagrando ao Senhor. Se o Espírito Santo de Deus falou com você e você quer assumir esse compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero dar os passos, eu quero caminhar nessa direção, eu quero essas ferramentas que estão se abrindo na minha casa de oração. Você já está integrado em PGM? Olha aí, é outra bênção para você em nome de Jesus. Se integre em pequenos grupos. Tem amigos de fé, irmãos, para caminhar com você em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor em nome de Jesus. Prostre-se diante do Senhor. Coloque sua vida diante dele, dizendo: eu quero dar esses passos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero caminhar assim como Jó caminhou. Submissão, ouvindo a tua voz, negando a possibilidade de pecado sobre a sua vida, afastando as palavras de blasfêmia, ouvindo a tua voz e intercedendo pelos seus amigos, esperando no Senhor. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de Jó. Que tremendo a maneira que este homem reagiu diante das adversidades. E que ministração para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Que em nome de Jesus,
nós possamos também poder declarar: nós vemos ao Senhor diante das nossas adversidades, também diante das nossas bênçãos, e o Senhor é suficiente para o nosso coração. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor. Somos dependentes do Senhor e precisamos do Senhor até mesmo para fazer a tua vontade. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E Deus, ajuda-nos a dar os passos necessários. Coloca diante da nossa vida devocional as palavras que carecemos para sermos transformados, amadurecidos, em nome de Jesus. E nós queremos, assim como Ana não queria apenas um filho, mas ela quis te exaltar. Nós queremos te exaltar, te bendizer e te adorar, em nome de Jesus. Ajuda-nos nas nossas carências, Deus. Abençoe os meus irmãos, abençoe minha vida, e que possamos, ó Deus, juntos, como uma comunidade de fé, como uma família, avançar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pois oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos louvar ao Senhor com essa canção como pós-lúdio, em nome de Jesus, nos consagrando essa semana ao Senhor e entregando também as nossas vidas, esse final de culto, ao Senhor. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Logo após a canção estamos nos despedindo. Pode pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz. Só o teu nome transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Louve a Senhor com suas palmas para a honra e glória dele. Encerramos esse culto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com uma oração silenciosa aí sentado, nosso culto está encerrado. Tenha uma excelente semana. Amanhã às 6 da manhã, nossa live de oração. Venha com a gente, vamos juntos orar, clamar a esse Jesus. Amém.